Você está com a palavra de Deus aí? Então, abra no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 17. Diz assim: e o aspecto da glória do Senhor, era como um fogo consumidor no cume do monte. Aqui está falando do Monte Sinai. No cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Eu vou reler o versículo 17, preste atenção. Moisés está lá no Monte Sinai, no cume do monte, e ele está na glória de Deus. E aqui está dizendo que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Diga, um fogo consumidor. Esta é a visão, um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Eu vou ler de novo e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Belo Horizonte repete em seguida. Vamos lá. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Amém? Quem crê que isto aconteceu? Levante as mãos. Então desocupe as mãos agora e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que já se ouviu em Minas Gerais. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua aplaudindo e glorificando. Você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo youtube.com/joinrib, junte-se a nós aqui em Belo Horizonte e glorifique a Deus conosco. Onde você estiver, dá glória, glória, glória. Não pare, continua, continua. Pai querido, Minas Gerais te ama. O povo mineiro te adora. Porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Mas também o povo do Brasil te ama e até fora do Brasil. Então sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. A vida de Moisés é peculiar em todos os sentidos. Ele nasceu no Egito, portanto, geograficamente, ele é um egípcio. Mas de uma família sacerdotal, de um casal de Deus, que era hebreu, era da tribo de Levi. E na época que Moisés nasceu, o povo de Israel que vivia no Egito estava escravizado há 400 anos. E o povo sofria muito. E o povo se multiplicou, o povo de Deus cresceu tanto que o faraó ficou preocupado. Se esse povo continuar se multiplicando desse jeito, eles vão tomar conta do Egito. Então o faraó deu ordem de que todos os bebezinhos do sexo masculino fossem assassinados assim que nascessem. E as meninas poderiam ser poupadas, porque era um trabalho escravo, mão de obra feminina para a escravidão. E houve uma matança muito grande na época em que Moisés nasceu. E a mãe dele o escondeu por 3 meses, mas quando não podia mais esconder, ela falou, tem que dar um jeito nessa situação. E o que a mãe de Moisés faz, ela pensa que está agindo por inteligência própria, mas é da vontade de Deus. Ela pega um cestinho, coloca betume, vedando, né, as aberturas, faz ali um alcochoado e coloca o bebezinho dela
o Moisés, que não se chamava Moisés ainda, coloca o seu filhinho dentro daquele cesto e vai na margem do rio Nilo e empurra aquele cesto que tinha o bebê. E falou para a irmã mais velha do bebê: acompanha para ver o que vai acontecer. E a menina foi seguindo pela margem aquele cestinho que as águas do rio Nilo levavam embora pela correnteza. E ela foi acompanhando para ver o que iria acontecer. E Deus estava de uma tal maneira no controle que aquele cestinho foi parar na mão da filha do faraó, que não tinha filhos. E ela, ao pegar o cesto e ver aquele bebê tão lindo, ela se afeiçoa, sente ternura, compaixão e adota o bebê. Nisso, a menina, a irmã do bebezinho, que já era grandinha, chamava Miriam, chegou para a filha do faraó e falou assim: a senhora quer que eu chame uma das escravas hebreias para tomar conta desse bebezinho hebreu? E a mulher falou: sim, eu quero, traga alguém aqui para cuidar dele. E a Miriam vai e chama a própria mãe do bebê, que se apresenta como se fosse uma empregada para tomar conta do bebezinho. E a filha do faraó fala: tudo bem, eu te contrato pagando salário. Escravo não ganhava salário. Então Deus abençoou ali, que já veio uma provisão muito grande. Assim começou essa história, e o nome Moisés foi dado pela filha do faraó. Porque ela disse: eu tirei esse menino da água, e Moisés significa isso, tirado das águas. E ele vai crescer nesses dois lares, tanto no palácio da filha do faraó, recebendo toda a instrução egípcia, cultura egípcia, conhecimento egípcio, os melhores mestres, professores, enfim, ele vai crescer com a educação egípcia, aprendendo a falar egípcio perfeitamente, e também vai crescer no lar da sua verdadeira mãe, que cuida dele, né? E que acaba contando a verdadeira história. Ele é hebreu de nascimento, ela é a mãe verdadeira dele, mas que isso foi feito para ele não ser morto. Então ele aprende também a falar hebraico. É um menino que aprende a falar hebraico e aprende a falar egípcio. E quando ele cresce, a vida dele, a vida de Moisés vai ser dividida em 3 ciclos de 40 anos. Ele vai viver um total de 120 anos. Mas a cada 40 anos na vida de Moisés acontece uma coisa. Nos seus primeiros 40 anos, Moisés, como se fosse um egípcio, filho do faraó, da filha do faraó, ele vai ver os escravos que ele sabia serem seus irmãos, o seu verdadeiro povo. E ele vê os seus irmãos serem maltratados pelos carrascos egípcios, pelos feitores egípcios, pelos capatazes egípcios. E Moisés defende um que estava apanhando muito, ele defende e na briga ele acaba matando o carrasco, o feitor egípcio. E ele esconde o cadáver lá na areia. Ele não quer que ninguém saiba. Mas vão descobrir isso. E vai chegar no ouvido do faraó, e o faraó descobre toda a verdade. Ele não é egípcio, ele é hebreu, ele não tem o direito à cidadania egípcia, ele não pode ter os privilégios de ser filho da filha do faraó, e por ter matado um egípcio, sendo hebreu, ele tem que ser morto também. E o Moisés, para não ser morto, aos 40 anos de idade, ele foge para o deserto. Ele desaparece só com a roupa do corpo, a roupa egípcia que ele usava. Lá no deserto, ele pensa que está errante. Ele pensa que está fugindo por conta própria, mas todos os seus passos estão sendo guiados por Deus. E ele vai justamente numa fonte de água para beber e vê pastoras de ovelhas sendo maltratadas por beduínos. E ele luta contra os beduínos, espanta os agressores e defende aquelas mulheres que são filhas de um sacerdote chamado Jetro. E ele vai arrumar emprego justamente na casa desse sacerdote, que era um homem de Deus. Não havia a revelação de Deus como nós temos hoje,
ou como Moisés irá receber depois. Mas o Jetro, ele estava bem à frente dos egípcios, porque ele não adorava ídolos. Ele não acreditava nos deuses pagãos do Egito. Então Moisés, de repente, encontra um tutor, um mestre espiritual que vai ajudá-lo em muitas coisas, e Moisés vai trabalhar para ele como se fosse um pastor de ovelhas, porque esse sacerdote tinha um rebanho razoavelmente grande. E o Moisés vai passar agora o segundo ciclo de 40 anos cuidando das ovelhas daquele sacerdote, e ele se casa com uma das filhas do sacerdote, e o sacerdote acaba virando o sogro do Moisés. E ele vai passar 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Esquecido. Totalmente esquecido. Ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Um homem que foi criado no luxo do palácio do faraó, agora está num lugar que não tem nem vegetação e nem água. E ele precisa cuidar das ovelhas, do rebanho, para que o rebanho não morra naquele deserto. Ele vai passar 40 anos cuidando do rebanho do sogro. 40 anos ali esquecido. 40 anos. Moisés pensa que a vida dele acabou. Ele está com 80 anos agora. Moisés nem imagina o plano de Deus na sua vida. Deus tem um plano glorioso na vida de Moisés. Desde o seu nascimento, os primeiros 80 anos da vida de Moisés foi uma preparação, porque Deus vai precisar que ele fale em egípcio com o faraó. Não poderia ter um intérprete, porque poderia deturpar a tradução. E ele ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, porque dos 80 até os 120, ele vai ter que cuidar do rebanho de Deus, do povo de Israel que ele vai libertar da escravidão do Egito e que vai trazer para aquele mesmo deserto sem água. Então, quando Moisés for iniciar o terceiro ciclo da sua vida, lá no deserto do Sinai, ele nem imagina o que Deus tem preparado para ele. Foi no início do terceiro ciclo, quando Moisés estava com 80 anos de idade, que numa noite ele estava lá apacentando as ovelhas do sogro. Ele pensa que está sozinho no deserto, com aquelas criaturas, com o gado, com as ovelhas. E ele olha no pé do monte, ele vê uma árvore pegando fogo. Às vezes algumas árvores entram em combustão lá, mas elas queimam e logo apagam. Mas Moisés viu que aquela árvore pegava fogo e não se apagava. Ele não tinha o que fazer, ele ficou olhando de longe para aquela árvore que pegava fogo e nunca era consumida. Ele ficou intrigado com isso, como é que pode? Passaram-se horas e aquela pequena árvore continuava queimando, o fogo não apagava. Ele falou, mas é muito curioso, interessante, eu nunca vi isso. Já era para o fogo ter se apagado, já era para essa árvore ter queimado. Ele continuou olhando e ela ali ardia e não se consumia. Moisés pensou consigo mesmo, eu vou chegar mais perto dessa árvore e ver que mistério é esse. E quando ele se aproxima daquele arbusto que pegava fogo, mas nunca se extinguia, quando ele chega perto, uma voz fala com ele, pela primeira vez. Pela primeira vez ele ouve essa voz, e a voz o chama pelo nome. A voz diz, Moisés, Moisés. Sabe o meu nome? Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas santo é. E ele ouvindo aquela voz e essa ordem, ele tira as sandálias e ele se prostra e ele pergunta, quem és tu? Conhece o meu nome, sabe da minha vida?
Ninguém sabe que eu estou aqui perdido no meio desse deserto, a não ser a família do meu sogro, a minha esposa e os meus filhos, as minhas cunhadas. Quem é que fala comigo? E a voz respondeu: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o seu clamor lá no Egito. E eu desci para livrá-lo. E é interessante Deus falar isso para Moisés, porque, vem cá, você conhece a história, não é? Moisés, ele vai ser o libertador do povo hebreu que está há 430 anos agora escravizado no Egito. Ele vai ser usado como libertador. Agora, se Deus ouvia, se Deus via o sofrimento, e se Deus desceu, por que ele mesmo não foi lá falar com o faraó? Ele podia ter feito a chama aparecer lá, no palácio do faraó, não é? Ele podia pegar uma palmeira, ele podia pegar uma tamareira, ou qualquer árvore que estivesse lá no jardim do faraó, ele podia colocar esse fogo que nunca se apaga. Deus poderia aparecer para o faraó e falou: faraó, é o seguinte, eu sou o Deus dos hebreus. Eu tenho visto como você tem maltratado o meu povo e até assassinado os meus bebês. Agora você deixa o meu povo ir embora, porque senão eu vou acabar com o teu país. Deus não podia ter feito isso? E por que Deus não fez? Pela mesma razão pela qual muitos séculos antes de Moisés, Deus falou com Noé: Noé, constrói a arca, porque eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Noé se tornou o pregador daquela geração, e Moisés vai ser o pregador daquela geração. Ele vai pregar em egípcio e ele vai pregar em hebraico. E Deus pode fazer o que quiser. Deus sabe que tem muita gente sofrendo lá fora. Deus sabe quantas pessoas nesse exato momento, dentro desse planeta, quantas pessoas estão com câncer, quantas pessoas estão em estado terminal, quantas pessoas estão com doenças incuráveis ou com sofrimentos terríveis. Deus sabe de tudo. Deus sabe do problema de cada morador da terra. Deus sabe do sofrimento de cada pessoa. E por que Deus não vai lá e resolve? Porque Deus sempre vai usar alguém para abençoar a pessoa que está sofrendo. No caso de Noé e do dilúvio daquela geração, Deus usou aquele velhinho também. No caso de Faraó, Deus vai usar o Moisés para libertar o povo daquele sofrimento. E no teu caso? Porque você está sofrendo e Deus sabe do teu sofrimento, e aliás você até tem escrito a tua petição e o teu sofrimento para apresentar a Deus. O que você escreve no seu pedido de oração, Deus sabe o que você escreveu. Por que Deus não resolve já, se Ele já sabia do teu sofrimento e de toda a situação? E se Deus sabe do sofrimento das pessoas deste mundo, por que continua esse sofrimento? Por que Deus não resolve tudo? Porque Deus Ele não ajuda quem precisa, Deus ajuda quem o busca. É quem busca a Deus que recebe o milagre. Vou te provar nas palavras de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele viu o povo preocupado. E agora, o que nós vamos comer? E agora, o que nós vamos vestir? E agora, o que vai ser amanhã? Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Não fiqueis inquietos perguntando o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, e agora e amanhã. Jesus disse: não fiquem preocupados com isso, mas buscai primeiro, olha Ele falando,
o próprio Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa te serão acrescentadas. O que você quer, Ele tem para dar, mas Ele só vai dar se você buscar. Então Deus vai usar o Moisés agora, e o que eu quero chamar tua atenção no caso de Moisés, e por isso eu comecei essa palavra com ele, é que ele vai se aprofundar no relacionamento com Deus. Você vê? Primeiro, não foi ele que encontrou Deus, foi Deus que o encontrou. Não é? No teu caso é a mesma coisa. Não fica se vangloriando, dizendo, eu que resolvi vir para a igreja. Eu que vim aqui, eu queria ver o pastor João Reive Palharim pessoalmente, eu resolvi vir aqui. Que nada. Já estava tudo planejado. Eu sou apenas uma isca, apenas um anzol. Deus te escolheu. O próprio Deus te chamou pelo nome. Ele sabe o teu nome. E foi Ele que te